Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando sobre os conflitos da vida, com o seguinte tema: discipulando o coração dos nossos filhos. Ontem nós fizemos um tema dizendo barreiras no relacionamento entre pais e filhos. E encerramos dizendo sobre o livro Aconselhamento Pastoral de Collins, pela qual ele diz algumas considerações baseadas sobre esse tema: barreiras no relacionamento entre pais e filhos. E hoje nós vamos dar continuidade nisso. Ou seja, barreiras no relacionamento entre pais e filhos, parte 2. Primeiro, minimizar ou distorcer a essência dos aspectos espirituais. Quando nós olhamos para isso, nós vamos ver que quando nós minimizamos ou distorcemos a essência dos princípios bíblicos, a essência dos aspectos espirituais, nós vamos trazer a desestruturação do nosso lar, consequências graves dentro da nossa casa. Então, quando nós lemos Deuteronômio capítulo 6, versos de 1 a 9, que nós já começamos a ver isso no início do nosso estudo, nós vamos ver que Deus passou alguns princípios para que pudéssemos colocar em prática como essência dos aspectos espirituais, como essência de princípios divinos e princípios bíblicos para a educação e criação dos nossos filhos. Então, quando nós minimizamos ou distorcemos esta essência, nós trazemos caos para dentro do nosso lar. Ou seja, a Bíblia ensina que temos que dar instrução espiritual adequada e progressiva para que os nossos filhos possam colocar sua fé em Deus e não se tornarem desobedientes, teimosos e rebeldes. Ou seja, quando nós lemos lá em Deuteronômio 6, de 1 a 9, diz lá: ouve, pois, tenha atenção no que eu estou falando, guarde os meus mandamentos e os meus estatutos, inculque no coração dos teus filhos, ensine-os ao sentar, ao levantar, ao andar, coloca nos umbrais das tuas portas. Então tudo está aqui. Esses aspectos espirituais estão em Deuteronômio 6, de 1 a 9. Então nós temos que colocar, instruir esta vida espiritual nos nossos filhos, para que eles possam ser obedientes, para que eles não possam ser teimosos e não possam ser rebeldes. Mas também nós vamos ver que a ausência disto, a ausência dos aspectos espirituais é nociva aos nossos filhos. E a distorção colocando Deus como ditador, inflexível e que não dá espaço para perguntas e alcancem a maturidade espiritual é igualmente prejudicial ao relacionamento entre pais e filhos. Ou seja, nós pintamos um Deus vingador, um Deus mau, um Deus irado, e colocamos isso no coração dos nossos filhos. Isso cria uma barreira entre nós e os filhos em nós, e entre os filhos e Deus. Então, barreiras no relacionamento entre pais e os filhos é porque nós minimizamos ou distorcemos a essência da palavra de Deus, a essência dos princípios bíblicos que Deus deixou para nortear a criação e a educação dos nossos filhos. O segundo aspecto é a instabilidade no lar. Ou seja, quando o pai não tem firmeza, a mãe não tem firmeza, ou os dois não têm firmeza, quando a relação ali toda da família é instável, traz também e cria barreiras no relacionamento entre pais e filhos, e podem criar barreiras também entre casais. E o pior, barreiras entre nós, a família e Deus. E isso nós vimos em 2 Samuel, do capítulo 11 ao capítulo 17, que fala do lar de Davi, que fala da família de Davi. Então, embora muitos filhos criados em lares instáveis cresçam e se tornam adultos equilibrados e bem-sucedidos, é uma realidade também que em outros lares instáveis cresceram
filhos instáveis, irritados, rebeldes, culpados e ansiosos. Então, lares instáveis, há filhos que se deram, cresceram, que amadureceram. Por quê? Porque correram atrás, lutaram contra essa instabilidade. Entretanto, há muitos que cresceram em lares estáveis, que ficavam reclamando, murmurando, jogando a culpa no pai, nos avós, nos irmãos, destruindo toda a família. E se deram mal e criaram barreiras no relacionamento com seus pais e até mesmo com Deus. E isso nós vemos no lar de Davi. Quando olhamos a família de Davi, conseguimos enxergar o resultado do desequilíbrio familiar que havia ali. Davi deu um mau exemplo, seus irmãos deram maus exemplos. Então todo o lar ali era estável e as consequências foram desastrosas. E assim, queridos, se nós não colocarmos uma base firme para sustentar a casa e a família, o lar vai ser instável. É por isso que a palavra de Deus diz no Salmo 127, 128, na edificação da família, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que confia no Senhor, bem-aventurado o homem que o Senhor edifica a casa. Porque se o Senhor não edificar, em vão será o trabalho. É colocar uma base firme na edificação para que não tenhamos instabilidade no lar. Assim como foi com Davi. Terceiro, abusos psicológicos. Então nós vamos ver que pais formam um modo de criar dos filhos, sobrecarregando, abusando, tanto psicologicamente como físico. E isso cria uma barreira na criação de pais e filhos. Há pais que cobram de tudo. Então nós vamos ver que esse abuso psicológico é uma realidade, ou seja, uma permissividade excessiva, deixa fazer tudo o que quer, como quer, da maneira que quer. Superproteção, ou seja, protege demais, o filho não pode fazer nada que vai acabar o mundo. Rigor exagerado, uma cobrança exagerada, humilhação, tanto dentro do lar como fora do lar, seja em ambientes abertos ou fechados, humilhação, abandono, menosprezo e disciplina incoerente, são nocivos e causam insegurança e ansiedade nos filhos. Ou seja, um abuso total psicológico e físico, né? A violência demais, o espancamento. Então, a disciplina é uma realidade, mas com amor, com sabedoria, com dedicação, para que possa instruir e não abusar, tanto psicológico e físico, da vida dos nossos filhos. E isso cria uma barreira grande. Paulo nos ensina em Efésios e Colossenses justamente isso. Paulo ele aconselha aos pais na carta à igreja dos Efésios e da igreja aos Colossenses a tratar os filhos com amor, respeito, disciplina e admoestação. E assim, ele diz lá, Efésios 6,4, e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. De acordo com a palavra de Deus, nós disciplinamos e admoestamos, aconselhamos, corrigimos. E Colossenses capítulo 3, 21, pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Então nós não podemos abusar nem física e nem psicológico dos nossos filhos, mas tratá-los com amor, com dedicação, com respeito, com carinho, disciplinando, corrigindo, admoestando, para que não possam criar barreiras no relacionamento entre pais e filhos, porque a ausência disso vai trazer essas barreiras no relacionamento. E por último,
a necessidades não satisfeitas. É uma realidade na vida da família que os filhos, não somente os filhos, mas a esposa e o marido têm as suas necessidades e devem ser satisfeitas. Mas há coisas que não precisam de serem satisfeitas. Mas nós, muitas das vezes, deixamos de satisfazer algumas necessidades que são realidades dentro da casa, dentro da família. Ou seja, a base do relacionamento familiar é o amor. Nós não podemos negligenciar o amor aos filhos, o amor à esposa, o amor ao esposo, o amor dos filhos para com os pais. Nós não podemos negligenciar isso. A maior carência deve ser suprida, que é o amor. Nenhum valor cobre a falta do amor. Você pode dar presentes, você pode dar viagens, você pode fazer tudo. Se você não dar o amor aos seus filhos ou à sua família, esta carência vai estar ali e vai criar uma barreira. Há filhos que dizem que os pais dão tudo, mas eles querem amor, querem carinho, querem tempo. E muitos pais não dão isso para os filhos, trabalham demais, viajam demais, sobrecarregam os seus tempos demais e não dão o principal, que é o amor aos seus filhos. Entretanto, outras necessidades como segurança, disciplina, limite. Há muitos filhos que não têm limite dentro do seu lar. Precisam se colocar limites. Estímulo. Precisam ser atendidas para que os filhos possam crescer maduros, firmes e não possam criar uma barreira de relacionamento entre pais e filhos. Então, a negligência disso que pode causar desestruturação do lar, comprometendo o amadurecimento do casal e o amadurecimento dos filhos e facilitam o surgimento de problemas, trazendo caos para dentro do lar. Barreiras que não serão transpostas. Por quê? Porque os filhos não confiam nos pais, os pais não confiam nos filhos, o casal não confia um no outro. Por quê? Porque as necessidades não são satisfeitas. Então, queridos, Provérbios, ele diz para nós: o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que ama cedo o disciplina. Provérbios 13, 24. E o Provérbios 29, 15, na linguagem de hoje: é bom corrigir e disciplinar a criança. Quando todas as suas vontades são feitas, ela acaba fazendo a sua mãe passar vergonha. Queridos, nós temos assim de suprir algumas necessidades dos nossos filhos, mas nem tudo. Nós temos o dever de dar algumas coisas para os nossos filhos, mas nem tudo. Nem tudo nós podemos satisfazer as vontades, porque vamos criar os nossos filhos maus. Então nós temos que satisfazer as necessidades reais. Há coisas que podemos deixar mais para frente e não serem usados agora. O que nós aprendemos hoje? Barreiras no relacionamento entre pais e filhos, de acordo com o livro Aconselhamento Pastoral. Minimizar ou distorcer a essência dos aspectos espirituais causam barreiras no relacionamento. A instabilidade no lar causa barreiras no relacionamento entre pais e filhos. Abusos psicológicos causam barreiras no relacionamento entre pais e filhos. E as necessidades não satisfeitas causam barreiras no relacionamento entre pais e filhos. Então, queridos, nós precisamos trazer os nossos filhos no altar do Senhor. Educar os nossos filhos de acordo com os preceitos bíblicos. E assim vamos criar bons cidadãos para a sociedade, bons filhos e bons profissionais em tudo. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua misericórdia com as nossas vidas. Abençoe cada lar, cada família, Senhor. Dê sabedoria aos pais, paciência aos pais, entendimento, Senhor Deus, para entender o coração dos filhos, para educar e criar os filhos de acordo com os princípios da tua palavra. Sustenta a família debaixo da tua graça. É a nossa oração, é o nosso clamor. Em nome de Jesus. Amém e amém.
Que Deus abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.